Salve, salve, meus queridos, tudo bom? De volta num estúdio mais iluminado, não naquele quadro escuro de casa. Vocês deviam estar me xingando, né, que às vezes a tinta da caneta não aparecia. Mas hoje eu consegui vir para cá. O Elton fez um desconto para mim no aluguel aqui do estúdio. Então estamos aí de volta, tá bom? Nas últimas aulas, então, nos últimos vídeos, eu comecei a falar um pouquinho sobre isso com vocês, fazer uma breve e rápida revisão aqui. A gente falou um pouquinho sobre a parábola, concavidade para cima, concavidade para baixo, e eu terminei no último vídeo falando um pouquinho sobre o delta, que é o cara quem escolhe as posições ou quantas raízes você vai ter na sua função, na sua parábola, né? Então, para a gente fazer uma breve revisãozinha aqui, e aí eu terminar essa aula falando um pouquinho sobre sinais, inequações e tudo mais, nós temos aqui, ó, uma função quadrática, só para lembrar, ela é qualquer função escrita como um ax ao quadrado mais bx mais c, né? Onde, lembrando que o a necessariamente ele tem que ser diferente de zero, caso o a seja zero, deixa de ser uma função quadrática isso aqui e volta a ser uma função do primeiro grau, tá bom? Isso aí a gente já viu nos vídeos anteriores também. O que mais que nós temos de informação? Esse Czinho aqui, ó, esse cara que aparece sozinho, a gente também já tem ele de graça. Por quê? Caso a gente conheça o gráfico, né? Ou se a gente for construir esse gráfico. Porque ele é o cara que intercepta o seu eixo y. Sempre. Pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser fracionário, não importa quem seja ele. O valor que vem aqui sozinho, que não tem x, quando eu digo sozinho é porque ele não está carregando a variável x. Sempre vai ser o valor que vai estar interceptando o seu gráfico no eixo y, tá bom? Se é 2, se é menos 5, se é menos 15, se é 1008, não importa. Sempre vai ser ele. E da mesma forma, aqui nesse segundo desenho, também, como eu acabei de dizer, interceptou o eixo y, então é o valor de c. Tá de graça sempre esse resultado. Outra coisa que nós também comentamos foi sobre o valor de a. Por que esse a é tão importante para nós? Porque ele é quem determina se sua parábola vai ser para cima. Quando eu digo a parábola, estou falando dessa abertura. Se essa abertura ela vai ser para cima ou se essa abertura vai ser para baixo. Essa abertura a gente chama de concavidade, né? Então, se a concavidade está voltada para cima, é sinal que o seu a, esse carinha que está multiplicando o x ao quadrado, é um cara positivo. Se a sua concavidade está voltada para baixo, é porque o seu a é negativo, portanto, a concavidade voltada, né, abrindo na parte de baixo. Nós também comentamos sobre esses dois valores aqui, ó. Não necessariamente esses dois, mas eu comentei sobre os pontos que interceptam o eixo x. Da mesma forma que tem um ponto que intercepta o eixo y, a gente também precisa dos pontos que interceptam o eixo x, que eles são muito importantes e muito valiosos para nós. Eu vou chamar aqui de x1 e x2. x1 e x2. Quem são esses caras? São as raízes, né? Eu até defini para vocês aí nos vídeos anteriores. Interceptou o eixo x, são raízes. Então a gente pode pensar assim, ó. Quando que eu encontro as raízes? Quando f de x for igual a zero. Isso eu faço para encontrar as raízes da função. Eu não tenho o valor de c, eu preciso encontrar esse valor de c. Então o que eu faço? Aí você faz o x igual a zero. Que aí você encontra o coeficiente c. Encontra o seu czinho. Então, cuidado para não confundir. A função igual a zero, que aí você vai aplicar Bhaskara ou subproduto, o que você achar mais fácil. Quando você faz a função igual a zero, é para determinar as raízes da tua função. Eu preciso encontrar o ponto que vai interceptar o eixo y. Então, você faz x igual a zero. Perceba que é ao contrário. Porque o f de x a gente também pode chamar de y. Então, quando o y é igual a zero, o gráfico intercepta o eixo x. Quando x é igual a zero, o gráfico intercepta o eixo y. Tá bom? Então, ela é meio que uma oposta à outra, né? Se eu quero encontrar o valor de y, faz x igual a zero. Se eu quero encontrar o valor de x, faz o y. Desculpa, eu falei a mesma coisa duas vezes, né? Se eu quero encontrar o ponto que intercepta o eixo y, x igual a zero. Se eu quero encontrar o ponto que intercepta o eixo x, faz o f de x, o seu y igual a zero. Tá bom? Tranquilinho. Então isso aqui a gente viu, e além disso nós também comentamos sobre este pontinho aqui, ó. Que talvez seja um dos
né, tão quanto importante quanto as raízes e esse coeficiente c, que é o que a gente chama de vértice. Esse vértice, como qualquer ponto, ele é composto por um x, uma coordenada x e uma coordenada y, que a gente vai chamar aqui xv e yv em homenagem ao seu vértice. E nós também vimos a formulazinha para isso, que é quem? Menos b sobre 2a, para encontrar o x do vértice, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Essas são as nossas fórmulas para encontrar essas coordenadas. Lembrando que se a sua parábola é voltada para cima, devido ao coeficiente a ser positivo, significa que esse vértice ele é o quê? Ele é um ponto mínimo. Ponto mínimo. Ou seja, a sua função só vai acontecer daqui para cima. A sua parábola, os valores de y que você consegue atribuir, é só daqui para cima, porque esse é o menor valor. Não existe função, não existe desenho deste ponto para baixo. Então, indiferente do valor que você atribuir a x, os valores de y sempre vai estar daqui para cima, que nada mais é do que a nossa imagem da função, tá bom? Isso eu também comentei na semana passada. E da mesma forma aqui, ó, nós temos o nosso xv, o nosso yv, que é o nosso vértice, né? Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Não importa se a parábola é para cima ou para baixo, as fórmulas são as mesmas. Os coeficientes aqui vão te dar esse lance do sinal de ser positivo ou não automaticamente. Então você tem a coordenada x do vértice, a coordenada y, e da mesma forma, se quando o seu a é maior que zero, o vértice é o ponto mínimo, então quando o seu a é menor que zero, o seu vértice é um ponto máximo. O que significa que a sua função só acontece deste ponto yv daqui para baixo. Você nunca vai conseguir um ponto maior acima do valor desse y do vértice, tá certo? Devido à propriedade, à característica dessa função, dessa parábola. No caso aqui, então, a nossa imagem, a gente também já definiu essas imagens no vídeo passado, no máximo a sua imagem tem que ter esse valor. E daqui para baixo, qualquer outro valor de y faz parte da sua imagem. Tranquilo? Muito bem. E aí a gente fechou, na semana passada, falando sobre o delta. O que o delta tem de importante para nós? Ele determina quantas raízes você pode ter. E eu até comentei que às vezes a gente acaba confundindo, sendo enganado, falar, é uma função de segundo grau, então vai ter duas raízes. Isso não é verdade. Não é porque ela é do segundo grau que ela tem duas, ela pode vir a ter até duas raízes, tá certo? Então pode acontecer dela não ter raiz, pode acontecer dela ter uma raiz de multiplicidade 2, ou pode acontecer dela ter duas raízes distintas. Então quem que decide isso? Quem decide isso é o seu delta. A gente viu que quando o delta é maior que zero, o seu x1 é diferente do x2. Então você possui duas raízes reais e distintas. Que aí vai acontecer o quê? Se o seu a for maior que zero, acontece isso, uma parábola voltada para cima e tocando em dois pontos distintos do seu gráfico, olha só. E se a sua parábola for negativa, né, nada mais é do que a gente acabou de fazer aqui. Vai tocar em dois pontos distintos, só que agora a parábola é voltada para baixo. Simplesmente isso. Então, a concavidade, quem determina? É o seu A. E esses dois pontos em x, quem escolhe, quem determina, é o seu delta. Então, se ele for maior que zero, tá aí, x1 é diferente de x2. Lembrando que delta, caso você tenha esquecido, é b ao quadrado menos 4ac. Então, você pegou a função quadrática, se você fizer essa conta, automaticamente você já descobre quantas raízes você vai precisar calcular no final da sua Bhaskara, tá bom? Se esse delta for igual a zero, significa que o seu x1 ele é igual a x2. E aí muito cuidado com definição. A definição matemática não quer dizer que ela tem uma raiz, significa que ela tem uma raiz de multiplicidade 2. Se você pegar o seu livro aí, procurar na internet, qualquer coisa desse tipo, a definição diz o seguinte: se o delta é igual a zero, então você possui duas raízes reais e iguais. E se ele pode muito bem colocar isso em prova, colocar isso em item de somatória, por exemplo. Se o delta é igual a zero, então é porque só possui uma raiz. Falso. Tá certo? Falso. Se o delta é igual a zero, você tem duas raízes reais e iguais. Mas se são iguais, por que eu vou falar que são duas? Não sei, é frescura, mas é assim que pede a definição. Então cuidado com esses detalhezinhos. Se o x1 é igual a x2, significa
que o seu gráfico vai tocar em um único ponto, tá certo? Aqui, ó, só pode relar uma única vez, por mais que sejam duas raízes reais, como são iguais, toca num único ponto. E aqui, se o A for menor que zero, a ideia é a mesma, só que a sua parábola vai estar voltada para baixo. Né? Nada de novidade aqui, é sempre análogo aqui. Né? A mesma coisa que nós fazemos para este, a gente faz para o negativo, simplesmente mudando o sentido da parábola. E se o seu delta for menor que zero, significa que não existe x pertencente aos reais para esta função, que vai satisfazer. Você nunca vai encontrar um x que quando você aplica naquela função, ela vai dar zero, tá bom? Significa que a sua parábola existe, ela só não vai tocar o eixo x. Você pode calcular vértices, você pode encontrar o x, o termo c que vai tocar o eixo y. Você calcula tudo normal, você só não consegue encontrar as raízes, porque por conta do delta ser menor que zero, ele nunca vai encostar no eixo x, então não faz sentido você falar de raiz. E caso a parábola seja um sentido negativo, né, o A seja negativo, mesma ideia, só que também não pode tocar o seu eixo x. Tranquilo? Fácil, fácil. Isso foi o que a gente viu aí nos vídeos anteriores, que a gente retratou um pouquinho, né? Se eu não me engano, acho que até fiz exemplos aí, um de cada modelo, né? Então tá tranquilo, era só para a gente revisar mesmo. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a parábola ser crescente, decrescente, igual a zero, enfim, essas coisinhas, meio que um estudo de sinal aí da parábola, tá bom? Então, antes da gente começar, eu já peço para você tomar o cuidado de não confundir. Se o meu A é maior que zero, então a função é positiva ou a função é crescente. Esquece. Isso vale para a função do primeiro grau. Lá a gente pode analisar dessa forma porque o nosso gráfico é uma reta. Lá funciona essa analogia. Aqui já não. Então, lembrando aqui, deixa eu só escrever novamente a função. É um ax quadrado. Temos aqui um ax quadrado mais bx mais c. Deixa eu fazer aqui um gráficozinho. Cuidado com a interpretação, por favor. Fiz um gráficozinho. Deixa eu pôr o gráfico. Nossa, se eu quisesse passar pela origem, eu não teria conseguido, né? Eu vou apagar só de raiva. Quando eu quero, eu não consigo. Não vai ser hoje que ele vai ficar na origem. Deixa eu fazer de novo aqui. Aqui os nossos eixos coordenados. Aqui. Beleza. Então temos aqui a nossa função, o jeito mais clássico possível. Professor, mas e se o delta fosse igual ou se o delta fosse menor? Não importa. Vocês vão ver que a análise vai ser sempre a mesma. Então eu vou fazer aqui do jeito mais clássico, mais geral possível, e depois você pode ir adaptando de acordo com o que te aparece em exercícios, em questões que você estiver resolvendo, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que saber, aqui é tipo como se fosse um eixo de simetria que passa pelo nosso vértice. O que acontece do lado direito acontece do lado esquerdo. Tá? A parábola ela é simétrica. Então, é a primeira situação que a gente precisa ter em mente. Perceba que o A, nesse caso, ele é maior que zero, porque a sua parábola está voltada para cima. Só que isso não quer dizer nada se ela é crescente, decrescente, positiva, negativa, enfim, não tem nada a ver com isso. Como que eu analiso então? Você vai analisar da seguinte forma. No estudo de sinal da função do primeiro grau, eu comentei que a gente faz um pequeno teste. Você pega um x1 maior que x2, e se a sua f de x1 for maior que a sua f de x2, o que significa? Significa que a sua função ela é crescente. Aí eu falo, mas para a função do primeiro grau, vocês nem precisam ficar fazendo esse teste, basta ver o sinal de A. Perfeito. Só que agora a gente não tem a função do primeiro, então a gente tem que pensar desse jeito. A gente tem que lembrar que existe o teste para fazer, para descobrir se ela é ou não crescente, tá bom? E se acontecer de você escolher um x1 maior que um x2 e a sua f de x1 for menor que a f de x2, significa que essa função, nesse intervalo, então, ela é decrescente. Decrescente. Beleza? Muito bem, agora vamos analisar isso no gráfico.
Perceba aqui, se eu escolher aqui, ó, colocar aqui como um x2, colocar aqui o nosso x1. Olha só. O x1, como ele está à direita de x2, sinal que x1 é maior que x2. Beleza? Beleza. E aí, quando eu calculo a imagem de x2, a imagem de x2 está aqui, ó. A imagem de x2. A imagem de x1 está batendo aqui embaixo. A imagem de x1. E aí, quem que é maior, o x2 ou o x1? Você fala, professor, o x2, porque ele está acima do x1. Perfeito. Então, o que aconteceu? Eu peguei um x1 maior que x2, ó, x1 maior que x2, porém, a imagem de x2 é maior que a imagem de x1. Logo, a função ela é o quê? Decrescente. Então, a parábola, quando ela está voltada para cima, quando o seu A é positivo, a esquerda do vértice, ela é negativa. Negativa não, perdão, decrescente. Professor, não é a mesma coisa? Decrescente e negativa? Não, não é. Senão não teria apagado e escrito de novo, tá bom? Então, à esquerda do seu vértice, quando o A é maior que zero, a sua função ela é o quê? Decrescente. Em contrapartida, se eu pensar aqui à direita, ó, posso pegar um x1 aqui, um x2 aqui. Perceba que novamente eu tenho x1 maior que x2, beleza? Quem que é a imagem do x1? A imagem do x1 está batendo aqui, ó. Quem que é a imagem do x2? Está batendo aqui. Imagem do x2. Ficou meio bagunçado aqui, mas espero que dê para entender. Então a imagem do x1 ela é o quê? Maior que a imagem do x2. Ou seja, eu peguei um x1 maior que o x2 e a imagem do x1 também é maior que a imagem do x2. Logo, ela é uma função crescente. Então, à direita do vértice, a sua função ela é o quê? Ela é crescente no caso do A ser maior que zero. Lembrando que essas duas observações que eu coloquei é para o A maior que zero, tá bom? Claro que quando eu colocar o A menor que zero, o que vai acontecer? Vai inverter esse resultado para nós. E aí, óbvio, acabei de falar, então vamos fazer para o A menor que zero. Vou deixar essas duas anotações aqui e vou fazer aqui na extrema direita, ó. Você vai ver que a situação é exatamente a mesma. Não vou nem bagunçar muito o gráfico para não poluir tanto a sua vista aí. Você vai ver que já vai um pouco mais direto, um pouco mais trivial. Então, se eu tenho uma parábola voltada para baixo, tá aqui, ó, uma parábola voltada para baixo, temos o nosso vértice. Se você se sentir bem, faz aqui o eixo de simetria em relação ao vértice, só para te ajudar na interpretação. Então, o que acontece? Ó, da esquerda para a direita, ó, vindo da esquerda até chegar no vértice, perceba que a nossa função está aumentando. Para cada valor que eu atribuo, a imagem ela é sempre maior, ela sempre está crescendo, mesmo que eu pegue valores negativos de x, né? Os valores ele vem aqui do menos infinito e vai aumentando até chegar no ponto máximo. Então o que acontece? No A menor que zero, a esquerda da função, a esquerda do vértice, a sua função ela é crescente. Por quê? Porque eu peguei um x1 maior que x2, ó, um x1 maior que x2, e a imagem de x1 está sendo maior que x2. Se você se sentir bem, pode fazer essa análisezinha aqui, que é até melhor para você compreender e entender. A mesma análise que a gente fez aqui do lado esquerdo. E à direita do vértice, ó, a sua função ela começa a cair. Ela volta a ter... Isso aqui é muito parecido se eu fizer isso, ó. Imagina que eu tenho uma bolinha. Eu faço isso aqui, ó. Tudo bem, bateu na parede, né? Mas se não tivesse batido na parede, o que aconteceu? A tampinha saiu da minha mão, chegou numa altura máxima e voltou. Então o que acontece? Essa tampinha sai, vai aumentando a altura. Aumentando, 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 conforme vai passando o tempo. Até chegar numa altura máxima. Chegou aqui, ela perde a sua força e volta a cair, fazendo uma simetria com que ela subiu.
Então aqui, ó, eu joguei a tampinha. Subiu, 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 aumentou. Então ela está crescendo, está aumentando a sua altura. Chegou no ponto máximo, perdeu a força, perdeu a velocidade, volta a cair até bater no chão de novo, né? Limitando, mas aqui no caso a gente não precisa limitar, até chegar no zero de novo, fazendo esse formato de uma parábola, tá bom? Para quem gosta de jogar bola aí, nada mais é do que um lançamento do Marcelinho Carioca, quando ele estava lá na intermediária da sua defesa, lançando o Edilson Capetinha lá no ataque para meter gol no Palmeiras, tá bom? Então aqui só deixa eu terminar. A esquerda crescente, já anotei. E a direita. Então do vértice, neste caso, quando o seu A é negativo, a sua parábola ela é decrescente. Muito bem. Isso é a análise para a gente saber de quando a parábola cresce ou decresce. Tranquilo. Aí agora a gente vai então fazer um estudo de sinal da parábola. Deixa eu só apagar aqui. Senhor, quem que era Marcelinho Carioca? Eu sei que vocês não eram nascidos nessa época, né? Mas eu também não vi jogar, é que eu pego no YouTube esses vídeos para ficar vendo. Agora em quarentena sempre aparece lá, assista Corinthians e São João, o Caiuá, pelo... Aí de vez em quando aparece aí eu assisto. Só por isso que eu sei do Marcelinho Carioca. Então, estudo de sinal da parábola. Estudo de sinal. Isso vocês podem até achar besteira, mas é muito importante, tá? Ainda mais quando a gente pensa em UEM, né? Creio eu que a maioria de vocês vai querer fazer o PAS, vai querer fazer vestibular da UEM, e eles adoram esses tipos de situação. Ah, para tal valor a função é positiva, a partir de tal valor a função é crescente, decrescente, enfim. Então é muito importante isso. Para o estudo de sinal, eu não vou fazer o eixo Y, a gente não precisa. A análise pode ser feita apenas em cima do eixo X, que é basicamente o que a gente também vinha fazendo do primeiro grau. Então, vou representar aqui, ó, dois eixos X. Primeiro, eu vou pensar na parábola voltada para cima. No caso, então, quando o A é maior que zero. E aqui vou fazer quando o A é menor que zero, uma parábola voltada para baixo. Muito bem. E aí acontece o seguinte. Você sempre vai pensar da seguinte forma. Fora da parábola, fora é o mesmo sinal de A. Mesmo sinal de A. Que carinhosamente eu vou chamar de M/A. Para você lembrar e não ter que escrever isso toda vez, tá bom? Então quando eu colocar MA, é porque eu estou falando do mesmo sinal de A. Então fora, ó, MA, MA. E dentro da parábola, nesse pedacinho aqui, é o sinal contrário. Então, como A é positivo, aqui dentro é o sinal contrário a A. Ele vai ser negativo. E aí vai ficar assim a nossa análise. Para fora, aqui eu tenho minhas raízes, beleza? Então, à esquerda do x1 e à direita do x2, a sua função ela é positiva, porque é o mesmo sinal de A. Então, positivo para cá e para cá. Dentro da parábola, entre as raízes, o sinal ela é negativo, ó, porque aqui eu estou pegando, qualquer valor que eu pegar aqui ó, vai estar abaixo do eixo x, portanto ela é negativa entre as raízes, tá bom? Então a gente pode concluir isso daqui, ó. A nossa função f de x ela é positiva desde que x, um x aleatório que você escolher, seja menor que o x1, para estar à esquerda do x1, ou desde que você escolha um x maior que x2. Que aí o seu resultado sempre vai dar positivo. Se você escolher, para que sua função seja negativa, o que precisa acontecer? Para que sua função seja negativa, você tem que pegar um x aleatório entre as suas raízes, entre um x1 e entre um x2, beleza? E sua função vai ser igual a zero quando
Quando você pegar exatamente o x1 ou o x2, que são os pontos que estão sobre o eixo x. Então ela vai ser igual a zero quando o seu x for x1 ou quando o seu x for x2. Professor, não entendi muito. Tudo bem, fica tranquilo, segura a emoção, que já já eu vou fazer um exemplo, tá bom? Então aguenta aí, só deixa eu fazer essa interpretação também para a função do sinal negativo aqui, com o A negativo. Fiz a linha azul, vou fazer aqui agora o desenho em vermelho. O desenho não, né? A análise. Então, da mesma forma, eu tenho aqui o x1, eu tenho aqui o x2, beleza? Fora da parábola, mesmo sinal de A. Então, mesmo sinal de A, mesmo sinal de A. Dentro da parábola, sinal contrário de A. E aí você vai. O A é o que agora? O A é negativo. Então, fora, negativo. Dentro, positivo, porque é o sinal contrário de A. Fácil demais, não é mesmo? E aí você vem aqui agora e escreve a sua conclusão. Ó. Quando que a sua função vai ser positiva? Quando eu pegar valores entre as raízes, maior que x1 e menor que x2. Então, para isso, eu preciso escolher um x maior que x1 e menor que x2. Quando que minha função ela é negativa? Ela é negativa quando eu pegar valores menores que x1 ou maiores que x2. Então, eu preciso de um x menor que x1 ou um x menor, maior que x2. E quando que minha função é igual a zero? Aí não muda. Essa função só vai ser igual a zero quando você escolher um x igual às suas raízes, igual ao x1 ou igual ao x2. Muito bem, professor, você falou que ia ajudar e não ajudou bosta nenhuma. Tudo bem, então vou fazer um exemplo. Calma lá. Altinho, fala dois números. 3 e 5? Muito bem, o Altinho escolheu aqui 3 e 5. Então vamos criar uma função para ele. f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 15. Professor, eu não sei fazer por sobreproduto. Não adianta você fazer assim que eu não vou entender. Então tá bom, então vamos lá calcular o delta. Ó. Delta quem que é? b ao quadrado menos 4ac. Quem que é b? Menos 8. Menos 8 ao quadrado dá 64. Menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes c, que vale 15. 4 vezes 15 dá 60. 64 menos 60, nosso delta vale 4. Perceba que o delta é maior que zero. A gente fez aquela classificação aqui agora há pouquinho. Se o delta é maior que zero, significa que a gente tem que ter duas raízes reais e distintas. O x1 diferente de x2. Então vai ficar bem próximo disso aqui que a gente estava analisando. Ó. E aí agora calcula essas raízes. O x é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Menos b, então menos com menos vai ficar 8, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 4, dividido por 2 vezes a, que vai dar 2. Raiz quadrada de 4 vale 2, dividido por 2. Então daqui eu tenho um x1 e um x2. 8 menos 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 8 mais 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então tá aí os valores pedidos do nosso querido Altinho, 13 e 5, os resultados nossos, tá bom? Então vamos construir o nosso gráfico agora. Vamos para cá, para cá, para cá. Bom, parábola voltada para cima, porque o seu A é positivo, beleza. Além do A ser positivo, corta o eixo Y no ponto 15. Muito bem. As raízes 13 e 5. Então vamos tentar fazer algo próximo aqui, ó. Claro que não vai ficar tão proporcional, mas a gente tenta. Então a parábola aqui, ó. Esse ponto vale 15, que é o valor que corta o eixo Y. Esse primeiro carinha vale 3, que é a nossa raiz. Esse segundo carinha é a nossa segunda raiz, que vale 5. Não é o caso, não era o que eu estava pedindo, mas eu vou calcular só para completar um pouco mais, tá? Então eu vou calcular o vértice dessa parábola. O vértice, o x do vértice, né? Melhor dizendo. O x do vértice. Aí eu até comentei, se eu não, tenho quase certeza que eu comentei sobre isso, que a gente pode calcular como menos b sobre 2a, ou também, já que a gente conhece as raízes, você pode fazer a média aritmética delas.
É uma maneira alternativa de calcular o x do vértice. Então você pode, se você já decorou a fórmula, você pode fazer dessa forma, não tem problema. Ou você pode fazer a média aritmética. Ó. 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. Então o seu xv vale 4. O y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta vale 4, então vai ficar menos delta, que é menos 4, dividido por 4, dá menos 1. Então aqui vale menos 1. Tranquilo até aí? Beleza. Isso tudo que a gente já construiu nas aulas passadas. Agora vamos fazer a análise de sinal. Então o que a gente... Agora volta aqui um pouquinho. Ó. Quando A é maior que zero, né? Desculpa, aqui eu esqueci de colocar. E o delta também é maior que zero, então completem aí para mim, que eu tinha esquecido de anotar isso. O que vai acontecer? Para que minha função seja positiva, eu tenho que pegar valores à esquerda de x1 ou à direita. Bom, voltando para cá, ó, a minha função ela vai ser positiva quando eu pegar valores à esquerda de 3 ou à direita de 5. Aí ela vai ser positiva. E ela vai ser negativa quando? Ela vai ser negativa, ó, quando eu pegar os valores de x entre x1 e x2, entre as minhas duas raízes. Então, voltando para cá, ela vai ser negativa quando eu pegar valores maiores que 3 e menores que 5. E vai ser exatamente zero quando meu x for 3 ou for 5. Professor, eu não acredito nisso. Se eu pegar um x negativo, vai dar negativa a minha função. Então vamos lá. Nossa função é essa, ó. Eu vou atribuir a x, vamos colocar aí menos 2, tá? Então o carinho que está aqui, ó. Menos 2, valor negativo. Vamos ver se vai dar positivo ou se vai dar negativo. Então se meu x vale menos 2, nós vamos ter menos 2 ao quadrado, menos 8, que multiplica menos 2, mais 15. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos com menos dá mais 16, mais 15. Nem preciso terminar, né? Todo mundo é positivo, é óbvio que vai dar positivo. Mas 4 com 16 dá 20, 20 com 15, 35, que é maior que zero. Então tá aí, ó. Peguei um valor à esquerda de menos 2 e o sinal dessa função é positivo. Ah, professor, faz um para dar negativo. Fazemos. Ó. Então eu vou pegar um valor aqui, sei lá. Agora ferrou, né? Só tem o 4 entre 3 e 5 de bonitinho. Vamos pegar o 4. O 4 já está calculado. Vamos pegar a 3,2. Só para complicar a nossa vida. Tem que dar negativo esse resultado final. Então vai ficar 3,2 ao quadrado, menos 8 vezes 3,2, mais 15. Espero que vocês estejam conseguindo ver aqui. 3,2 ao quadrado vai dar aí, se fosse 3 ao quadrado, daria 10,24. 10,24 menos 8 vezes 3,2, se fosse 8 vezes 3, daria 24. Tem aquele 2 ali, dá 16, vai 1, 24, 25,6. Mais 15. Vai ficar igual a quanto então? Ó, 10. Vou fazer aqui, ó. 10,24 mais o 15 dá 25,24. Positivo. Então vai ficar 25,24 menos o 25,6. Só que 25,6 é maior que 25,24. Ou seja, esse resultado final aqui vai dar alguma coisa negativa. Vai dar se fosse 30, dá 0,36 menos 0,36. Ah, professor, mas deu tão pequenininho, né? Mas é negativo, do mesmo jeito, tá bom? Então, qualquer valor que eu escolher entre 3 e 5, o meu resultado da função sempre vai dar negativo. Obviamente que se eu pegasse um valor à direita de 5, isso aqui também sempre seria positivo, sempre estaria um valor acima do eixo x. E aí, como teste, como prova real, se eu pegar o x igual a 3 ou igual a 5, é óbvio que isso tem que dar zero, porque foi os valores que a gente encontrou em Bhaskara, tá bom? Ó, se eu pegar o 3, 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 24, né? Isso, mais 15. Então 9 com 15 dá 24, 24 menos 24, 0.
por isso que o seu ponto está sobre o eixo X. Aí, tranquilo? Fácil, né? Eu vou fazer um agora o contrário, fazer um com a parábola voltada para baixo, tá bom? Para você não falar que eu só sei fazer quando a parábola é positiva, quando a parábola, o coeficiente é positivo. O professor falou, mas só fez para o A maior que zero. Então vamos lá. Não era para eu ter apagado isso aqui, mas enfim, a gente faz de novo. Então, se nossa parábola for negativa, fala aí, Altinho, de novo. Dois valores, dois números. 2 e 7 o Altinho escolheu. Então vai ficar, vamos colocar assim a nossa função. Menos x² mais 9x menos 14. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente calcula, o delta. Então b² menos 4ac, vai ficar o b² dá 81, menos 4 vezes a, que vale menos 1, vezes c, que vale menos 14. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então vai ficar 81 menos 4 vezes 14 vai dar 16, vai 1, 4, 56. 81 menos 56 dá 25. Muito bem. Daqui a pouquinho eu vou contar um segredo sobre isso. E aí vamos calcular os valores de x. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b mais ou menos raiz de delta, então vai ficar menos 9, mais ou menos a raiz de 25, dividido por 2a vai dar menos 2. Raiz de 25 é 5, dividido por menos 2. Então o nosso x1 e o nosso x2 vale menos 9 mais 5 dá menos 4. Menos 4 com menos 2 dá 2. Menos 9 menos 5 dá menos 14. Menos 14 dividido por menos 2 dá 7. Tá aí, bonitinho. Rapaz, a conta tá funcionando, pensa o quê? Agora vamos construir isso daí. Então o que nós temos de informação? Sabemos que a parábola é voltada para baixo, porque o seu A é negativo. Corta o eixo Y no menos 14, então vai cortar aqui embaixo. E os pontos que interceptam X, 2 e 7. Então vai ser algo parecido com isso aqui. Ó. Então aqui vale 2, aqui vale 7, aqui vale menos 14. Beleza, isso nós já temos de graça, só em ter a função e calcular a Bhaskara e o delta, beleza? Vou deixar o vértice para vocês, tá? Não vou calcular o vértice agora, deixo para vocês calcularem isso aí em casa, vocês fazerem as suas continhas. E aí, o que acontece? Eu apaguei a análise que nós tínhamos feito aqui, mas vamos lembrar. Qualquer valor à esquerda da raiz 1, do x1, a nossa função ela vai ser, olha só, está indo para baixo, não está? Então é porque ela é negativa. E da mesma forma, qualquer valor à direita da segunda raiz que eu escolher, a nossa função também está indo para baixo, portanto ela é negativa. Qualquer valor entre essas duas raízes, a nossa função está indo para cima. Então o sinal que ela é o quê? Que ela é positiva. E óbvio que se eu pegar 2 ou 7, a nossa função vai dar zero, que são os nossos zeros da função. Está feito o seu estudo de sinal. Aí, claro que se fosse o caso de ser uma prova aberta, coisa que não tem mais na UEM e tudo mais, aí você escreveria lá, escrevinharia, né? A função é negativa para x menor que 2 ou x maior que 7. A sua função é positiva para x maior que 2 e menor que 7. E assim por diante. Está feito seu estudo de sinal, tá bom? Agora eu vou revelar um segredo que só conto para meus amigos. Apesar de vocês não serem tão meus amigos, mas eu vou contar para vocês porque eu gosto de vocês até. Vamos voltar aqui na primeira. O Eltinho, de primeiro momento, ele escolheu os valores 13 e 5. Quando ele falou 13 e 5, eu juro que não foi combinado. Ele tinha acabado de escolher, na verdade, os valores das raízes da sua função. Ó. E aí, como que eu sei? Como que eu sei que ele vai dar isso aqui como raiz? O produto das raízes sempre é o termo C. Beleza? Então, ó, 3 vezes 5 sempre vai dar C sobre A. O A, no caso, vale 1.
Então, é só colocar o produto lá. E a soma dessas raízes, o 3 mais 5, é sempre menos b sobre a. 3 mais 5, 8. Por causa desse menos, troca o sinal, tá aqui esse menos 8. Beleza? Então, tá aí, ó. Quando ele falou 3 e 5, automaticamente eu já sabia montar a minha equaçãozinha. E outro detalhe. Quanto que deu delta? Ó, delta deu 4. Esse é um detalhe muito importante, que os caras são lazarentos. Às vezes eles colocam isso num item lá, aquele item 08, 16, despercebido. Você já está cansado de ler a prova, você fala, deve ser verdadeiro, ou tipo, deve ser falso. E você deixa para lá isso aqui. E isso é muito importante. Esse delta, a gente não precisaria ter calculado, uma vez que eu sabia já as raízes. Sabe por quê? Qual que é a diferença das raízes? A diferença entre elas são duas, concorda? São duas unidades. Ó. Se eu pegar o maior menos o menor, o 5 menos 3 dá 2. Só que o delta não é a raiz. Qual que é a operação inversa da raiz? A potência. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então, antes de calcular esse delta, eu já sabia que ia dar 4 ele. Mesma coisa aqui, ó. Aqui o Eltinho escolheu 2 e 7. Antes de calcular o delta, eu já sei que vai dar 25. Por quê? 7 menos 2? 5. 5 ao quadrado, 25. Fechou. Então, mesmo faz para conferir, mas a gente já sabe. Claro que aqui eu estou partindo da resposta, tá, gente? Vai bater o olho na função, falar, o professor falou que eu já ia saber o delta, eu não estou sabendo. É que aqui eu já sabia as raízes. O Elton escolheu isso aqui como raiz. E olha o esquema do soma e produto. Ó. 2 vezes 7, 14. 2 mais 7, 9. Como aqui está negativo, daí eu troquei o sinal de todo mundo, simplesmente isso. Então, para fechar a nossa aula, eu vou deixar aqui para vocês ó, o teoreminha da soma e produto, que vale muito esse teorema. O x1 mais o x2 tem que ser menos b sobre a. O x1 vezes o x2 sempre vai ser c sobre a. Isso aqui é conhecido como relações de Girardi, tá? Se vocês quiserem procurar isso daí. Isso aqui não é macete, isso aqui é teorema, é fundamentado, tá? Se quiser até depois, falem aí para mim que eu até posso provar para vocês demonstrar o motivo disso aqui ser verdadeiro. Então a soma das raízes, menos b sobre a, o produto das raízes, c sobre a. Então você nem precisaria aplicar Bhaskara, né? Você bate o olho aqui, 15, dois números multiplicados dá 15. Você fala 1 e 15, beleza. Mas 1 mais 15 dá 8? Não dá. Então você volta. Dois números que multiplicados dê 15. 3 e 5. Beleza, porque 3 mais 5 dá 8. Fechou. Tá aí feito sem precisar de Bhaskara, tá bom? Eu ia me alongar um pouquinho mais, mas eu vou parar por aqui para não deixar vocês muito cansados, tá? E aí na semana que vem eu trago alguns videozinhos de exercícios pra gente trabalhar mais um pouquinho, tá bom? Muito obrigado, um beijo e até a próxima.